Olá! A gente sempre ouve falar por aí, né, nos jornais, na TV, que os bancos centrais estão imprimindo dinheiro para salvar a economia. Mas o que isso significa de verdade? Bom, hoje a gente vai mergulhar a fundo nesse mistério e desvendar tudo, de um jeito bem claro e direto. Então, a grande pergunta é essa. Será que é literal que os governos simplesmente ligam as impressoras e começam a rodar notas sem parar? Olha, a realidade é bem mais complexa do que parece. Essa ideia de imprimir dinheiro é, na verdade, um apelido, uma simplificação para uma ferramenta econômica, assim, poderosíssima. E o nome oficial dessa ferramenta é afrouxamento quantitativo, ou como se fala muito por aí, quantitative easing, o famoso QE. A chave para entender isso é que não se trata de imprimir papel moeda, sabe? É uma operação financeira super sofisticada. Na prática, o Banco Central cria dinheiro eletronicamente e usa essa grana para comprar ativos. O objetivo? Injetar liquidez direto na veia da economia. Ok, mas por que alguém precisaria de uma medida tão drástica assim? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o cenário. Pensa na economia como se fosse um paciente, sabe? E esse paciente está bem doente, com a saúde fragilizada, e os remédios comuns, aqueles de sempre, já não estão mais fazendo efeito. O problema todo aparece em momentos de crise séria, tipo uma recessão, quando o crescimento econômico simplesmente para. Nesses momentos, as ferramentas que o Banco Central costuma usar, como, por exemplo, cortar a taxa básica de juros, parece que perdem a força, não são mais suficientes para dar aquele empurrão na economia. Exatamente aí que uma intervenção mais pesada se torna necessária. E essa solução mais forte é justamente o afrouxamento quantitativo. É como se fosse a carta na manga, a ferramenta poderosa que os médicos da economia, que são os bancos centrais, usam quando a situação fica crítica mesmo e exige uma ação direta e, principalmente, massiva. E olha, isso não é só teoria não. Aconteceu de verdade. Depois daquela crise financeira gigantesca de 2008, essa ferramenta foi usada numa escala global que a gente nunca tinha visto antes. As maiores economias do mundo, lideradas por gigantes como o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão, todos eles usaram o QE para tentar reanimar o sistema financeiro que estava quase na UTI. Certo, mas como é que essa injeção de dinheiro acontece na prática? Para onde vai essa grana? Vamos seguir o fluxo para entender o mecanismo passo a passo. O processo todo pode ser dividido em 3 etapas bem claras. Primeira, o Banco Central vai ao mercado e compra ativos financeiros, principalmente dos bancos comerciais. Segunda, para pagar por esses ativos, ele não tira dinheiro do cofre. Ele cria dinheiro novo, ali na hora, eletronicamente, e credita na conta desses bancos. E aí vem o ponto crucial, o terceiro passo. Com esse dinheiro novo na mão, os bancos comerciais ficam com muito mais liquidez em caixa. E o que eles podem fazer com isso? Emprestar mais. Mas qual é o objetivo final de tudo isso? A ideia não é só dar dinheiro para os bancos e pronto. A esperança é criar uma reação em cadeia, uma onda positiva que se espalhe por toda a economia. O plano ideal, o sonho de consumo, é criar um efeito dominó positivo. Com mais dinheiro, os bancos teoricamente se sentem mais seguros para emprestar. Essa compra massiva de títulos também ajuda a derrubar as taxas de juros de longo prazo no mercado. E juros mais baixos significam o quê? Financiamentos mais baratos para comprar uma casa, para uma empresa expandir. A expectativa é que isso tudo impulsione os investimentos e o consumo. E, claro, afaste um fantasma perigosíssimo, a deflação, que é aquela queda generalizada de preços que simplesmente paralisa a economia. É claro que um remédio tão poderoso assim não vem sem riscos, né? Injetar trilhões de dólares, euros, ienes na economia, isso tem potenciais efeitos colaterais e eles são bem significativos. A gente precisa olhar para o outro lado da moeda. E aqui a gente encontra um equilíbrio, assim, super delicado. De um lado, o objetivo é nobre, combater a deflação e reaquecer a economia. Do outro, o risco. Se a dose de dinheiro for muito grande ou se durar tempo demais, o problema vira o oposto. Uma inflação descontrolada, com os preços subindo sem parar. Essa é a grande tensão dessa política. E os riscos não param por aí, não. Esse excesso de dinheiro pode nem ir para o consumo. Ele pode acabar indo todo para o mercado financeiro, inflando artificialmente o preço das ações, dos imóveis, sabe? Criando as famosas bolhas. Outro ponto. A eficácia não é garantida. Os bancos podem simplesmente decidir guardar o dinheiro em vez de emprestar. E, por fim, tem o risco de a economia ficar, digamos, viciada nesse estímulo e não saber mais andar com as próprias pernas. A gente pode resumir a situação toda da seguinte forma. O afrouxamento quantitativo é, sim, uma ferramenta fundamental para enfrentar crises gravíssimas.
mas a sua aplicação exige uma cautela gigantesca. É preciso um monitoramento constante para garantir que os efeitos colaterais não acabem sendo piores do que a doença original. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Essa política monetária é o remédio essencial que salva as economias do colapso total? Ou ela seria um risco necessário, cujas consequências de longo prazo a gente ainda está para descobrir? Uma questão bem complexa que com certeza continua a definir os rumos da economia moderna.